eu vou fazer uma breve apresentação aqui para você do que é esse aplicativo, tá bom? Beleza. Qualquer coisa que você não me entender, você pega e você me pergunte, tá bom? Beleza. Virtude XML-FD. Inteligência Artificial, uso para contadores. Veja só, para que esse software serve? Primeira coisa, o sonho do contador é receber os seus livros fiscais totalmente sem erros, todo mês, sem solicitar os arquivos do cliente. Então, o cliente já vai mandar esse arquivo automaticamente para ele. Então, isso pode vir dele. Já pensou o sonho dele, você como contador, recebendo os seus arquivos todo mês automático, sem pedir nada a ninguém? E aí você diz assim, Mário, isso é possível? É possível sim. Inclusive, criando esses arquivos lá, com inteligência artificial, já corretos, tá? Então, aí você diz assim, Mário, existe a divisão aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, explicando aqui, ó, vê? O sistema sendo usado pelo contribuinte, tá? Cliente, o cliente do contador. O que é que o sistema faz? O sistema detecta documentos emitidos com a participação do contribuinte. O que é isso? Vamos dizer que você está em Pernambuco e tem um fornecedor em São Paulo. E ele pega e emite uma nota contra seu CNPJ. Então, o aplicativo vai autodetectar e mandar um e-mail para você dizendo que alguém com tal CNPJ emitiu uma nota contra você, tá certo? Aí, segundo tópico, download de documentos emitidos por terceiros, entradas. Quer dizer, qualquer documento que alguém emitir contra você, quer dizer, nota fiscal, você vai poder fazer o download só das entradas, porque a saída você já vai ter. Manifestação de documentos. Você vai confirmar, tá certo, o reconhecimento da nota e classificar o uso, se é uso e consumo e ativo imobilizado. Por que isso é importante? Veja só, vamos dizer que alguém emitiu uma nota falsificada contra você. Como é que você vai saber? Na detecção. Vai acontecer o download e você vai manifestar que não reconhece esse documento ou que reconhece esse documento e qual foi a data que ele chegou para você. Então, aqui eu pego a data de entrada dos documentos. Existe a conversão de códigos de fornecedores. Você sabe quando você faz uma compra, o código fica o código do fornecedor no XML. Então, o sistema vai fazer uma conversão de códigos. Então, ele vai fazer o seguinte, o código do teu fornecedor é A, mas na tua venda, tu vende como B. Então, ele vai tentar fazer essa conversão com a inteligência artificial dele. Alguns casos, você tem que pegar e ler ou de arquivo DFD já processado, e em alguns casos ele não consegue reconhecer, porque a descrição ficou muito diferente. Mas ele vai usar um processo de inteligência, o primeiro processo aqui de inteligência artificial, para identificar a conversão de códigos. Ele vai criar o FD de CMSPI e o FD contribuição com a AI, com a inteligência artificial dele. Então, ele já vai criar esses arquivos. Por quê? Lá eu tenho o XML de entrada, vou ter o XML de saída. Então, se eu tenho a conversão de códigos e a data que a mercadoria chegou, ele vai criar teus livros fiscais totalmente automático. Vai criar, inclusive, a criação com a GIAP, automaticamente, se o cliente tiver, e vai enviar para o contador os arquivos automáticos e relatórios. Então, isso é o sonho do contador, ter esse arquivo funcionando no cliente e enviando livros fiscais para ele automaticamente, sem ele fazer nada, totalmente correto. Aí diz assim, Mário, o que é que o contador vai fazer? Vai fazer outros documentos, algumas coisas que a gente não tem no XML, tá certo? Não tem no cliente. Por exemplo, outros créditos, outros débitos. Então, isso vai acontecer. Já o processo rodando no contador, ele vai ter todos esses passos acima e mais auditoria do ICMS-PI, do FD ICMS-PI e do FD Contribuição a partir do XML com inteligência artificial. Lembrando que a base do sistema é o XML. E, então, basicamente, ele precisa do XML para fazer tudo. Então, com o XML, ele vai ver se o valor do ICMS que está dentro do XML está dentro do FD ICMS-PI, se o valor do IPI, se tem direito a crédito, se não tem. Então, ele vai saber tudo automático. Mas para isso ele precisa do XML, porque ele vai fazer a auditoria com base no XML.
Aí tem gente que bota dificuldade em ter o XML você vai na Cefaz, você baixa. Você tem vários softwares aí que baixa o XML, inclusive esse aqui baixa também, mas só o das entradas, e o das saída você pode pegar em algum software ou pela própria Cefaz, que dá o direito de você baixar esse XML por completo, tá? Verificação de inconsistência nos arquivos EFD, ele também verifica se existem inconsistências, tá? Nos arquivos, por exemplo, NCM errado, várias situações, tá? E memória cognitiva e identificação de erros diversos, quer dizer, ele vai ter uma inteligência aqui interna dele, tá? Para ele fazer, ele tem a AI dele, então ele detecta como foi impressa em cada nota, como foi configurado os impostos, ele traz para ele e a partir daí ele começa a auditar e começa a achar divergência e erros na configuração daqueles cálculos, automaticamente, tá? Então, isso é uma prévia do que o sistema vai fazer. Você tem alguma dúvida do que eu estou falando? Não, nenhuma. Então, eu vou aqui para o sistema, tá? Então, o sistema, ó, eu estou aqui numa empresa qualquer, tá? Botei um período, eu posso fazer um filtro aqui, ó. Posso fazer um filtro de entrada, fazer filtro aqui, ó, autorizado, denegada, inutilizada, boto o período aqui que eu quero. Se a nota está autorizada, denegada, cancelada, inutilizada, teve carta de correção, aqui eu posso fazer vários filtros, se ela foi baixada, se o XML foi detectado, se está faltando. E aqui, ó, por exemplo, essa nota aqui, ó, quando ele mostra em vermelho, ele baixou essa nota automático. Então, o que ele faz? Ele diz o evento aqui, ó. Porque, ó, aconteceu o cancelamento, ó. Tá vendo? Troca de caminhão, ó. Aí ele cancelou a nota. Então, quando ele mostra de vermelho, ele mostra a nota foi cancelada. Se ele mostrar de azul, aconteceu carta de correção. Então, não tem nenhuma aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Não tem nenhuma carta de correção aqui. Então, ó, ele ia mostrar por que foi feita aquela carta de correção. Porque existe carta de correções que interfere na escrita fiscal. Então, a pessoa vai lá e tem que alterar alguma informação. Aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, em configurações aqui, ó. E aqui eu posso dizer, por exemplo, ó, uma pasta para gravação dos meus arquivos, tá? Dia 5 aqui, ó, vai ser o dia que ele vai processar, enviar para o contador, eu posso escolher um dia. Aqui você pode configurar o seu e-mail, tá entendendo? Aqui são as configurações da empresa, tá certo? E aqui você diz a pasta que vai gravar as informações. Então, ele vai gravar seus relatórios e enviar todo dia 5. E ele detecta o e-mail. Vou fechar aqui. Então, aqui no cadastro, vamos ver o que ele tem no cadastro. Aqui a gente tem um cadastro completo, tá? Inclusive, precisa do certificado, porque se não tiver o certificado, ele não vai baixar as notas. Mas no caso do contador, ele não precisa, porque se o contador não estiver baixando, ele não vai precisar. Aqui eu tenho um e-mail de detecção, quer dizer, toda vez que alguém emitir uma nota contra o seu CNPJ, ele vai estar aqui, ó, e-mail de notificação. Aqui a gente tem dados complementares da empresa. Aqui a gente tem pasta de leitura. Por exemplo, se você estiver no cliente, você pode indicar uma pasta para ele buscar os XML automaticamente, os de saída. Aqui a gente tem aqui um e-mail do contador ou do cliente, porque toda vez que ele fizer um fechamento, ele vai pegar e enviar um e-mail para o cliente. Aqui ele tem pasta para integrar com software de terceiros. Então, você pode ter um arquivo, eu vou criando um arquivo de conversão de códigos, a pessoa lendo aquele arquivo e dizendo qual é o código de conversão. Aqui a gente tem informações de contadores, aqui tem o substituto, tá? Tributário, e aqui a gente tem informações interessantes, né? Evidência MSPI. Aqui a gente pode dizer que tem GIAF, tá? Se vai zerar algumas configurações, a gente pode configurar a GIAF, tá? Então, ele já vai fazer a GIAF, então ele faz indústria, central de distribuição e importação automático, e aqui você pode indicar uma pasta para ter o bloco, o K200, no caso da indústria, que é o controle de estoque de todos os meses ser enviado, a pessoa pode digitar ou pode importar e introduzir aqui para ser transmitido. Essa parte do K200 aí, a gente importa o quê? A planilha deles, de estoque? Não, aqui ele importa o próprio layout. A empresa que gerar o K200 já tem que gerar o K200 no padrão. Então, ele vai importar o padrão do K200. Tem que ser o próprio layout do K200. Entendi. Aqui em FD Contribuição tem várias situações, ó, por exemplo, ó, excluir ICMS da base de cálculo, e não calcular PIS e COFINS, informar apenas geradores.
Aqui, ó, é muito legal, porque, por exemplo, ó, excluir IPI da base de cálculo de PIS e COFINS, essa é nova. Mas, por exemplo, tem gente que manda excluir o PIS, o ICMS da base de cálculo, você configura o que é que você quer, sim ou não. Então, ele vai fazer a exclusão automaticamente para fazer a geração, certo? Então, aqui eu tenho verificar, se eu clicar verificar, ele vai manifestar, tá certo? Vai fazer manifestar, não. Ele vai tentar baixar o XML. Aqui em verificar é legal, ó, o cliente, quando a mercadoria chega para ele vem aqui e diz, ó, deixa eu pegar uma nota de entrada, tá? Manifestar. Então ele pega essa nota. Então ele diz, ó, confirmação operação. Ele diz que dia a mercadoria chegou, tá vendo? E aqui a troca do CFOP, aqui diz se é uso e consumo, se é matéria-prima, se está cancelado. Então, essa data de mercado, porque a escrituração da saída é pela data que é a emissão da nota. Já a de entrada é pela data de entrada e não pela data que a nota foi emitida. Então, muitos contadores fazem isso, ó. Aqui tem a opção, ó, aplicar ó, a data de emissão, a data de entrada para todos os documentos. Sem manifestação. Então, se o contador disser assim, ó, Mário, eu quero pegar a data de emissão da nota e jogar tudo como data de entrada. Beleza, ele vai fazer e vai confirmar aqui. Mas o uso e consumo, se o contador for fazer, ele vai ter que dizer quais as notas de uso e consumo. Ou o cliente, quando está rodando no cliente, ele pega e diz assim, olha, essa nota aqui, ó, esse produto aqui é uso e consumo. Então, ele troca. E aqui, ó, por exemplo, porque existe uma subclassificação, ó. Por exemplo, uso e consumo, material de expediente, porque isso serve para contabilidade. Por exemplo, no caso do PIS e COFINS, o combustível tem direito a crédito, mesmo sendo uso e consumo. Aqui você pode classificar por produto. Então, isso aqui é uma classificação, tá? Que acontece, é obrigatório ter essa classificação. Se o cliente fizer, ele vai fazer e vai botar a data. Então, ele vai confirmar. Aí você diz assim, Mário, e se ele desconhece a operação? Ele vai, ó, desconhecer, porque alguém pode emitir uma nota falsificada contra ele. Então, quando ele fizer isso aqui, transmitir, ele vai dizer à Fazenda que ele não reconhece que aquela nota é falsificada. A Fazenda vai evitar futuras fiscalizações procurando essa nota. Vai evitar complicações na vida dessa empresa e na vida desse contador, porque já vai ser transmitido, tá? Então, vamos continuar aqui. Tem alguma dúvida até o momento? Não, nenhum. Veja só, aqui, ó. Aí você diz assim, Mário, como é que ele faz o cálculo do PIS e do COFINS? Veja só. Ele tem uma memória cognitiva, tá? Ele tanto pode calcular, ele pode fazer os créditos de entrada de ICMS, porque tem alguns casos aí que alguns supermercados, mesmo tendo direito ao crédito de ICMS, ele não toma o crédito, então ele zera. Então a gente tem como controlar. E no caso do PIS e COFINS aqui, ó, vê que legal. Ele pegou, nesse caso aqui dessa empresa, só teve 2, ó. Ou eu limpei aqui testando, tá certo? Então, o que acontece? Ele pega a medida, você tem duas opções. Uma, você pode importar o FD contribuição e ele vai fazer toda a memória, a inteligência do software, ou ele vai alimentar automaticamente pela importação do XML. Aí, o que acontece? A partir da hora que você alimentou ele tem inteligência. Então, ele vai ter a inteligência de fazer teus cálculos, de auditar os teus cálculos, de ver se o cálculo do cliente, do XML, está certo ou errado, e auditar também teus cálculos na criação do FD contribuições. E aqui, aí, no caso, a pessoa tem que fazer uma análise. O contador deve fazer uma análise aqui, porque o robô vai importar do jeito que está o XML ou do arquivo dele, então vai ter divergência. Então, ele vai ter que fazer uma análise. A partir da hora que ele faz isso aqui, ó, ele já pode também. Aí o contador diz assim, mas Mário, eu não tenho a data de manifestação, eu já tenho esse arquivo classificado de uso e consumo. Aí você pode vir aqui, ó, se você já tem a data que a mercadoria chegou, você já pode ler do próprio FD ICMS-PI ou do FD contribuição. A data e a classificação, se é uso e consumo, se não é, a partir desse aqui, ó. Aí você diz assim, pronto, se você já tem o XML, certo? Você tem o XML, já tem os cálculos, ele já pode fazer, mas já tem a data, mas tem a conversão de código. Aí eu vou aqui, ó, conversão de códigos. Na conversão de código, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar converter os códigos. Aqui tem 0, mas vê o que muita coisa ele fez automático. Isso aqui parece que foi tudo automático, ó. Vê quantos fornecedores, ó, ele conseguiu fazer automático.
Aí você diz, Mário, isso foi inteligência do software? Foi, ó, automático. Por exemplo, ó, sorvete, ó, tá vendo? Sorvete, aguarajás, não sei o quê, ó. Aí, ó, se você olhar, ó como é que tá a saída, não a entrada, e ver como tá a saída aqui embaixo. Tá diferente. Aí você diz, Mário, o sistema é um código diferente, ó. Ele usou a inteligência dele para fazer a conversão de códigos. Aí você diz, Mário, e se ele não conseguir achar por algum motivo? Você pode importar do próprio FD. E com o FD já tendo essa conversão, ele já vai facilitar para você. E até mesmo você pode exportar, isso um arquivo em Excel, o seu cliente, o cliente do contador, colocar os códigos corretos e você mandar de volta e você importar. Então, com isso, você vai ter a conversão de código. Isso é muito importante. Aí tem contador que pega e não faz a conversão de códigos. Isso está errado, porque dentro do arquivo FD tem que ter o código do contribuinte e não o código do fornecedor. Então, aqui ele fez vários, ó. Aí você diz, Mário, legal, né? Vamos ver um aqui mais complicado? Ó, vamos ver um aqui mais complicado. Vamos ver um aqui, ó. Aí você diz, Mário, além disso aqui, o que é que ele faz? Ó, isso aqui é mais complicado, ó. Tá vendo que a descrição não tem nada a ver, ó? E ele, além disso, ainda faz a conversão de código. Porque, por exemplo, você comprou em caixa, você vende unidade. Ele vai fazer essa conversão de código para você automaticamente. Então, isso vai facilitar muito sua vida, tá? Porque você já vai criar o FD CMSPI e o FD Contribuição já convertidos os códigos, não erradamente, sem converter os códigos. Aí, feito isso, ele já cria o FD CMSPI e FD Contribuição. Aí você diz assim, Mário, ele faz aqui, por exemplo, eu vou botar um período aqui, por exemplo, 1/4 a 30/4, tá? 30/4 de 2023. Então, vou selecionar e vamos ver se tem aqui inconsistências. Aí, não vou calcular, tá? Vamos ver aqui. Processo mais rápido, eu não calculei. Então, isso é o sonho de todo contador. Receber seus livros fiscais automático. Mas se ele diz assim, Mário, eu quero processar na minha empresa, ele também pode. Só que ele vai ter que fazer a conversão de código, verificar várias coisas que o cliente normalmente faz, né? Isso é o sonho de consumo de todo contador. Aí aqui, ó, ele está fazendo verificação de inconsistência, ó, ele achou, tá vendo? Ó, um código produto, ó, NCM inexistente. Ó. Então, isso está errado. Está errado esse NCM, você pode vir aqui, ó, por exemplo, ó, 5233. Aí você pode vir aqui no cadastro de itens, 5233, pegar esse NCM aqui, ó, editar e colocar o NCM correto, e seu arquivo vai correto. Certo? Então, isso é uma base. Aí você diz, e quem usa o emissor gratuito? Legal, com o emissor gratuito você só tem o XML. Então, com esse aqui você vai fazer tudo. Agora, vamos fazer uma auditoria aqui. Vou fazer uma auditoria do... eu vou fazer uma auditoria aqui do ICMS-PI. Fechar. Vamos ver se ele faz um pouquinho mais rápido, porque esse computador está um pouco pesado, tá? Eu vou procurar aqui uma pasta que eu tenho aqui de teste, para ver se eu consigo ter uma auditoria aqui. Me diz aí, Mário, quais são os objetivos do sistema? Eu não tenho esse arquivo, eu só tenho 12. Então, o que acontece? O objetivo do sistema, veja só, criar o FD CMS-PI e o FD Contribuição sem participação de ninguém, praticamente. Tudo automático com a inteligência do software. Crédito, débito, criar o FD CMS-PI e o FD Contribuição automático. Sem a participação praticamente do mínimo do ser humano. Tudo com a inteligência artificial. Aí você diz assim, pô, que legal, Mário. Então, a inteligência artificial vai dizer se eu tenho crédito, se direito a crédito, se eu não tenho. Ele vai fazer tudo automático. Hoje, os contadores, o que é que faz? Cada empresa tem um software, um RP diferente, mandando arquivo errado, fazendo várias situações. Ele vai fazer corretamente. E se tiver NCM novo, quem é que vai configurar? Aí você, veja só, se tiver NCM novo, você pode configurar no... veja só, se for você vender, ele já vai ter a configuração, porque quando ele vende, ele já sabe do PIS e COFINS. Você pode configurar no manual. Deixa eu tentar aqui procurar o arquivo aqui.
Eu acho que eu devo ter algum arquivo aqui. Parece que está no desktop dessa empresa aqui. Parece que é esse arquivo aqui. Vou fazer uma auditoria, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho aí. Então, por enquanto que ele está fazendo aí... Me diz aí, Mário, os benefícios do sistema. Os benefícios. Primeiro, se for um cliente, vai ser detecção de documentos emitidos, certo? Ele vai detectar e o cliente vai saber. O cliente vai fazer o download das entradas e vai manifestar isso para o cliente, vai manifestar o recebimento dessa mercadoria. Essa telinha aqui, tem onde essa telinha? Que telinha? Eu estou aqui. Não, isso aqui é uma apresentação, tá? Isso aqui é uma apresentação que eu estou mostrando a você. Ah, depois envia para mim isso aqui? Tá. Aí, veja. Aí o que acontece? Documentos emitidos por terceiro. Ele vai manifestar, aí vai documentos confirmados, reconhecimento, uso e consumo, conversão de códigos. Aí você diz assim, qual é o seu sonho como contador? Receber seus livros fiscais. Hoje, se você, por exemplo, tem várias pessoas alterando livros fiscais, aí vem de um cliente, vem de um software todo errado, você altera, você vai ter num software só o envio automático, todo mês para você corretamente, com a inteligência artificial ao seu favor. E aí você diz assim, Mário, beleza, meu arquivo está correto. Você já passou o meu robô com a inteligência dele para auditar os seus arquivos? Como é que você sabe se seu arquivo está correto? Normalmente, o que é que as empresas fazem? Pega os livros fiscais já vindo do cliente, aí pega, eu vou pegar o FD ICMS-PI, o FD Contribuição, direto do contador. Beleza, você pegou. Mas aqui o robô, ele pega o XML. A partir do XML, ele cria tudo e audita. Aí vamos dizer, se um funcionário zerar um ICMS, se tu tá pegando o FD ICMS-PI, tu não vai ter informação. Como é que tu vai auditar? Os contadores nunca foram auditados o seu serviço. Você sabe se seu funcionário está trabalhando corretamente? Ou ele está zerando alguma coisa que não deve? Será que o conhecimento dele naquela situação é correta? Então, tudo o robô vai recebendo aprimoramento. E um software só, fazendo todos os arquivos com inteligência artificial. Na auditoria, ele identifica o que está errado. Aí, deixa eu ver se ele já processou lá. Processou. Ó. Isso aqui mesmo, ó. Tipo de frete divergente. Ó. Isso aqui não é um erro do contador, é um bug no software do contador. Ele achou. Vai aqui, ó, ele vai dizendo, ó, quantas páginas de, por exemplo, ó, ele achou o valor de diferença, ó, tá vendo? Ó, valor de mercadoria, ó, de diferença. Então, aí você diz, Mário, e como é que ele sabe? Porque ele vai buscar no XML, o XML é a base dele. Aí, com a base no XML, ele tem como auditar tudo. Aí aqui, ó, vamos ver aqui na última página aqui, ó. Nessa empresa aqui teve pouco erro, tá? Praticamente o erro dela foi de mercadoria, mas vê, ó, valor de diferença, ele identifica cálculo de PIS, cálculo de COFINS, crédito de ICMS. Aí você disse, Mário, e o cálculo do ICMS? Não, o cálculo do ICMS ele não vai fazer. E nem do PI, ele só vai dizer se tem direito a crédito ou se não tem direito a crédito. Ele não vai interferir. Agora, você pode dizer a ele, no caso de supermercado, porque às vezes tem direito a crédito, mas eu não sei se é cesta básica, eu não sei qual o tipo, mas não se acredita naquela parte. Mesmo o cliente, o fornecedor, dando crédito. Então, aqui ele fez uma auditoria. Ó. Aí, como é que o cliente, o fornecedor, ia saber, no caso, o contador, ia saber que o software dele está com bug? Ó, tipo de frete é divergente do ICMS, do XML. Então, vamos ver esse aqui, ó. Essa nota aqui, ó, é 93723. Aí, se você olhar aqui, ó, se eu pegar filtrar essa nota aqui, ó, 93723. Aqui eu posso, ó, consultar ela na web, fazer download não detectado. Aí, veja, tem uma coisa bem interessante aqui também. Veja, se alguém pegar um XML e alterar por dentro, que é um arquivo, como é que você vai saber que o arquivo foi falsificado? Você não sabe. Aqui ele tem autorizações e validações. Ele vai verificar se aquele arquivo foi modificado, é falsificado. Aqui ele vai imprimir, ó. Ele imprimiu o documento, ó, e aqui, ó, por exemplo, ó, no frete aqui, deixa eu aumentar aqui, ó.
Deixa eu ver onde é que está aqui. O frete. O frete aqui está pelo conta do remetente. Então, se eu pegar lá essa mesma nota, deve estar com a informação errada. Deixa eu ver aqui. Deve estar com alguma informação errada nesse arquivo, nessa nota. Eu vou abrir o arquivo e vou procurar a nota. O frete está por conta do remetente. Aí, isso foi um bug no software. Então, vou procurar essa nota aqui. 93713. Ó, tá 9, ó. Eu já vi aqui, ó. Ó o frete. O frete na nota, no XML tá 0. Aqui tá 9. Se a gente fizesse a escrituração pelo FD e CMS-API, ele ia dizer que estava correto. Como é que ele ia achar o erro, se ele não tinha como confrontar? Então, o XML é a base para fazer auditoria, é a base da criação dos arquivos. É um arquivo que não pode ser modificado. Se for modificado, o sistema vai detectar. Que ninguém detecta, eu não vi ninguém eu não sei, né? Mas eu não vi ninguém detectar se o XML foi modificado. Que ele pode ser falsificado. Só eu pegar o XML que eu mando para você e alterar por dentro. E você vai escriturar errado. Você não sabe se seu funcionário está escriturando certo, se seu software está com bug. Tudo isso o sistema detecta, salva, aí, e cria os arquivos aqui, ó, e faz tudo isso aqui, ó, faz a apuração do ICMS, ó. Ele já faz a apuração aqui, ó, toda automática para você, ó. E já envia todos esse relatório automaticamente para você, e já sem erro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui e vou pegar o meu e-mail aqui, ó. Vou pegar o meu e-mail aqui, ó. Deixa eu botar aqui. E vou botar aqui monitor. Deixa eu ver. Fechamento. Ó, vê que legal aqui, ó. Ó, dia 5, essa empresa aqui, ó. Ó, vê que coisa interessante. Ó. O contador, ele mandou agradecer, ó. Mas aí que tá, não foi o cliente que mandou, foi o robô que mandou os livros fiscais para ele automático. Aqui, ó, esse fechamento, ó, de uma empresa, uma indústria que mandou, ó, além, ó, ela aqui só faz o FD e CMS-PI. Ela, ó, eu vou abrir aqui, ó, já mandou automático o FD, ó, ICMS para aí, ó, automático, ó, todo sem erro, convertido no código. Isso é o sonho de consumo de qualquer contador. Aqui ele já mandou a classificação de documento, ó, se é uso e consumo. Isso é automático para o contador, sem ele fazer nada. Verificação de inconsistências, ó. Ele mandou aqui, ó, documentos fiscais, ó, ele mandou aqui eventos, ó, carta de correção, porque a carta de correção interfere às vezes na escrituração e tem que ser editada. Apuração, ele mandou a apuração do cliente automaticamente, ó. Apurou tudo, ó, já mandou. E já mandou o arquivo sem erro, já. Tudo automático. Então, isso aqui é o sonho de consumo de qualquer contador. Ter seu livro fiscais automático, independente do software. Aí ele pode rodar na empresa dele? Pode. Mas para ele rodar na empresa dele, ele vai ter que fazer a conversão de códigos, tá? Com a conversão de código, o sistema vai usar inteligência artificial, tá? A inteligência artificial para fazer isso, mas em alguns casos ele não consegue. Aí você diz assim, Mário, isso é o sonho de consumo de qualquer contador, receber seu livro fiscais, como esse contador aqui, ó, recebeu, ó, e mandou um agradecimento, ó, mandou um agradecimento pro robô. Vê que legal, recebido, obrigada. Isso foi o robô que fez, é o sonho de consumo, tá? Então, você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Não. Nenhuma. Tá? Gostou do software? Gostei. Então, aí você disse, ó, além de... Agora você disse assim, quando a empresa aqui fez esse software, eu sou a parte de engenharia de software, o que aconteceu? Ele fez os livros fiscais, mas só que quando fez os livros fiscais, aí o contador dizia, não, meu livro fiscais está certo, o seu está errado. Então aconteceu o sistema de auditoria, ele faz auditoria nos seus livros fiscais que foram transmitidos. Olha, para dizer a verdade, de todos os contadores que a gente rodou até agora com o robô, foi pouco, né? Vamos botar ele aí mais, né? Mas foram poucos contadores, mas todos eles foi detectado alguma anomalia nos arquivos.
erro, crédito de ICMS sem ter, uso e consumo, várias notas se está cancelada. Então, o robô vai ter o XML, a base aqui. Então, se a nota está cancelada aqui, ó, tem que estar cancelada no arquivo. Então, aqui, ó, ele vai saber, ó, se a nota está cancelada aqui, tem que estar cancelada no arquivo. Ó, aqui ele botou, ó, denegada, ele botou cinza. Tá vendo o D aqui, ó? Ele sabe se a nota está denegada. Aí ele tem vários processos com inteligência artificial para gerar esses arquivos. Então, aí cada vez, aí, vamos dizer, existe uma legislação tal, então aí o robô é ensinado. Cada situação é ensinada a ele, colocado dentro do script dele. E a partir daí, é um programa só gerando todos os seus livros fiscais. Então, vamos dizer que tu tem 200 empresas, que tu presta serviço como contador, e tu pega aí e bota o robô. Já pensou as 200 empresas mandando teus livros fiscais automáticos? Ou até mesmo o teu funcionário usando o robô, a primeira vez ele vai configurar, né? Vai ter as configurações das conversões de código, porque o resto aqui é automático. Ele vai auditar, vai ver os erros da empresa. Aí, viu os erros da empresa, ele vai saber o que ele fez errado. Ele vai poder, por exemplo, continuar fazendo pelo sistema dele, se ele quiser, só usando o robô para auditar as informações, ou até mesmo criar os arquivos pelo próprio robô. Então, conheço muitos contadores que não estão fazendo as conversões de código. Isso está errado, isso é gravíssimo, não pode. Então, uma fiscalização, aí existem contadores que não estão usando o sistema, foi feita auditoria, foi identificado para ele que existe erro na escrituração fiscal dele, e ele está continuando, mesmo a gente fazendo auditoria aqui, particularmente fazendo uma apresentação e fazendo auditoria para ele, foi identificado que ele estava com vários arquivos, várias situações erradas, e eles continuam transmitindo os arquivos da informação errada. Então, aí ele está fazendo um trabalho para o cliente dele que está errado e está fazendo errado sabendo. Então, isso é muito prejudicial para os contadores não usar uma ferramenta como essa para auditar os arquivos deles, tá bom? E aí, o que é que você achou? Gostou do software? Gostei. O software é bom. Então, ele é o sonho de consumo, né? De qualquer contador, né? Não? Porque o contador, ele vai ter tudo aqui, ó. O que é que ele quer? O livro fiscal automático vai ter automático a partir de uma base XML. Tanto rodando no cliente dele, aí você diz assim, Mário, qual é a vantagem de rodar no cliente dele? As vantagens de rodar no cliente é a detecção. Só o fato, você sabe como uma empresa sabe se alguém em São Paulo está emitindo uma nota falsificada, ele nem sabe que aquela nota falsificada foi emitida contra ele. Ele detecta e envia um e-mail, faz o download. Aí, assim, muitos softwares fazem o download. Aí, tudo bem. Mas ele faz a manifestação também, porque aí na manifestação eu faço a classificação de uso e consumo ativo mobilizado para o contador. Aí, porque aqui ele pode dizer que não reconhece aquela mercadoria. Ele faz a conversão de código com a inteligência artificial, facilitando muito. Faz a criação, faz a GA e faz o envio para o contador automático já com relatórios. Já no contador, ele tem tudo isso, além disso, tem a auditoria, tem a verificação de consistência e tem a memória cognitiva, que é a inteligência artificial do software, que inclusive ele pode alimentar, o software vai alimentar por si próprio e também ele pode alterar e ignorar até algumas coisas, porque sempre quando é importado, a memória, a inteligência do software detecta várias anomalias, então o contador tem que verificar, porque, por exemplo, se aquele NCM tem direito, tem direito a crédito físico ou fins, aí, às vezes, pode ter e pode não ter. Então, ali aconteceu alguma exceção, alguma anomalia. Então, tem que ser verificada. Tá? Então, aqui terminou a apresentação, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, tá? Um abraço.